E agora, pessoal, vamos falar sobre os efeitos da dieta cetogênica e da cetoadaptação sobre a performance de exercícios de endurance. Que seria o quê? A dieta cetogênica seria fazer aquele músculo passar a utilizar de uma maneira mais otimizada os corpos cetônicos em vez da glicose. Então, vamos ver aqui algumas diferenças sobre o uso dos corpos cetônicos como fonte de energia para o uso da glicose como fonte de energia. Nós sabemos que os corpos cetônicos produzem quase 30%, ou produzem 31% a mais de energia que a glicose por unidade de carbono. Ou seja, os corpos cetônicos geram mais ATP do que a glicose. E a sua oxidação, ou seja, o uso dos corpos cetônicos como fonte de energia, requer apenas 3 etapas. A glicólise ela requer 11 etapas. Portanto, o processo de cetólise é mais rápido e eficiente, né, do que a glicose. E aí, pessoal, vamos falar algumas coisas, né, algumas considerações muito importantes sobre o processo de cetoadaptação. Como eu falei para vocês no início dessa aula de dieta cetogênica, o aumento dos corpos cetônicos é apenas um marcador do início da cetose. Isso não significa que os corpos cetônicos estão sendo utilizados de uma maneira mais otimizada, certo? Por quê? Porque eu preciso dessa faixa de tempo para que o corpo se acostume a utilizar os corpos cetônicos da melhor maneira. Por quê? Porque são necessários vários mecanismos bioquímicos para eu estimar, para eu ter de maneira mais eficiente o processo de cetogênese e cetólise. Isso pode levar um tempo considerável. O que nós sabemos, né, com relação à cetoadaptação, adaptação à dieta cetogênica de curto prazo? Nós sabemos ali que no primeiro mês da dieta cetogênica pode ocorrer um aumento do ácido úrico, certo? Que é um grande marcador também de estresse oxidativo. Porém, pessoal, né, esse aumento aqui de 6 semanas, né, mais ou menos, de 4 a 6 semanas eu posso ter um aumento do ácido úrico. Isso aqui acontece por quê? Porque no início da cetose existe uma competição do beta-hidroxibutirato pelo ácido úrico, né, pela sua excreção renal, fazendo com que o quê? O rim reabsorva mais ácido úrico, portanto eu tenho um aumento do ácido úrico no sangue. Porém, isso é transitório e momentâneo, tá? Mas já podemos perceber que pacientes que possuem gota, né, que já tem um ácido úrico alto, iniciar numa dieta cetogênica vai aumentar isso ainda mais e pode, né, prejudicar bastante, podendo desenvolver aí os ataques, né, das dores que acaba prejudicando muito a qualidade de vida dos pacientes que possuem a gota. Só que aí, né, depois dessa faixa de tempo, de 4, 6 semanas, os rins eles vão se adaptar, né, para normalizar isso aqui e passar a excretar mais o ácido úrico. E aí, pessoal, como eu expliquei para vocês também, né, vou só relembrar aqui para vocês com relação ao modo de carboidratos. Quando eu tenho o treinamento e não tenho uma recuperação efetiva dos estoques de glicogênio ao longo da semana, que é uma coisa que vai acontecer porque a dieta cetogênica é restrita em carboidratos, vai chegar o momento que o atleta vai atingir uma fadiga por uma grande redução do glicogênio, já que ele não vai estar sendo reposto devido à grande ausência de carboidratos na dieta cetogênica. Portanto, quando a gente fala de curto prazo, a dieta cetogênica pode prejudicar bastante a performance justamente por essa redução do glicogênio muscular. Como eu expliquei também para vocês, né, quando a gente coloca essas pessoas para se exercitarem em altas intensidades com essa redução do glicogênio, eu tenho uma menor potência realizada em atividades intensas, ou seja, vamos supor que eu coloquei um velocista para seguir uma dieta cetogênica. Né? O velocista ele tem que estar o mais rápido possível a usar a glicose como fonte de energia. Já se eu estou reduzindo a quantidade de carboidratos da dieta dele e aumentando a de gordura, eu vou fazer com que ele tenha uma redução do glicogênio e, consequentemente, não tenha a melhor performance em exercícios de alta intensidade, certo? Portanto, pessoal, quando a gente está falando de estudos com a dieta cetogênica relacionada à performance, estudos de curto prazo, né, do 1 a 2 semanas, esse tempo de intervalo é muito curto para que a cetoadaptação ocorra, né? Para que o corpo esteja adaptado a utilizar de uma maneira ótima os corpos cetônicos como fonte de energia. Por isso, esses estudos devem ser interpretados com bastante cautela. Agora, pessoal, trago para vocês um estudo que durou agora um pouco mais de tempo, durou algo em torno de um mês. Foi um estudo publicado pelo laboratório da Louise Burke, que é a mãe aí da nutrição esportiva, uma australiana. Ela estudou
29 corredores de marcha atlética eram corredores de elite, faziam parte da seleção nacional da Austrália, ou seja, eram realmente atletas de alta performance. E eles queriam investigar os efeitos dessa certa adaptação, né, de um mês mais ou menos, com a dieta cetogênica, né, que durou 3, 4 semaninhas mais ou menos, durante um período que eles estavam fazendo um treinamento intensificado, né, um treinamento forte para uma competição. E o desenho desse estudo foi o seguinte, ó, foi 3 semanas de treinamento. Esses 29 atletas foram divididos em 3 grupos dietéticos. Um grupo consumia uma dieta rica em carboidrato, com proteína 2,1 e lipídio 1,2. Outro grupo consumia um pouco menos de carboidrato, mas esse carboidrato ele era periodizado, tá? Ou seja, em treinos mais intensos eles consumiam muito carboidrato, em treinos mais leves eles consumiam um pouco menos de carboidrato. A proteína foi igual e a gordura também. E o terceiro grupo seguiu uma dieta low carb, high fat, uma dieta a nível cetogênico, porque só tinha 50 gramas de carboidrato. A proteína foi semelhante entre os grupos e, claro, o grupo da dieta cetogênica consumia bem mais lipídios. E aí eles faziam treino tanto de marcha atlética, treinamento de força e cross-training, tá? E aí vamos ver, né, ao final dessas 3 semanas, os pesquisadores colocaram eles para competir, né, contra relógio em algumas distâncias específicas de acordo com o tempo que eles deviam completar ali nessa prova que era a simulação de uma competição, tá? Eles viram que o quê? Em uma prova de 25 quilômetros, perceba aqui, ó, que é o grupo da dieta cetogênica, antes e depois. O que é que a gente pode perceber? O consumo de oxigênio, que é o VO2, o consumo de oxigênio depois que as pessoas utilizaram a dieta cetogênica aumentou, tá? O uso do carboidrato como fonte de energia diminuiu bastante e o uso da gordura como fonte de energia aumentou bastante. O que é que isso quer dizer, Vitor? Vamos ver aqui, ó. Significa, pessoal, que quando eles passaram a entrar na dieta cetogênica, eu aumentei o consumo de oxigênio. Por quê? Porque o ácido graxo tem uma estrutura bem maior do que a glicose. Portanto, para oxidar mais carbonos, eu preciso de mais oxigênio. Consequentemente, é como se fosse um carro que precisasse de mais gasolina, no caso oxigênio, um carro que precisasse de mais gasolina para percorrer aquela distância. Portanto, com a dieta cetogênica, eu estou fazendo aquela musculatura ter um prejuízo na economia de movimento. Eles precisam de mais oxigênio para produzir o mesmo tanto de ATP. Quando a gente está falando de performance, isso aqui é péssimo. Nós, na verdade, temos que estimular a economia do movimento e não prejudicá-la, tá? Justamente porque, pela essa questão do ácido graxo ter uma grande estrutura e precisar de bem mais oxigênio do que a glicose para ser oxidado. E aí eles também falam, né, essa redução do uso da glicose como fonte de energia caiu em 90% e as taxas de lipólise, né, de uso da gordura como fonte de energia, aumentou em 150%. Incrível, né? E aí, pessoal, agora quando a gente avalia realmente a performance, né, o tempo que eles levaram para completar uma competição, eles viram o seguinte, ó. Quem passou a seguir uma dieta rica em carboidrato completou o tempo 190 segundos mais rápido, ou seja, melhorou a performance. O grupo que periodizou carboidrato completou a prova em 124 segundos mais rápido, ou seja, também melhorou a performance. Porém, o grupo que seguiu a dieta cetogênica chegou no tempo 23 segundos mais lento, ou seja, prejudicou a performance. As diferenças, né, do grupo que seguia a cetogênica para os outros grupos foi algo em torno de 2 a 3 minutos. Isso aqui é tempo demais, quando a gente está falando de atleta de elite competindo em uma prova a nível mundial. Portanto, uma dieta cetogênica, quando a gente está falando desse prazo, 3, 4 semanas, ainda não é um tempo hábil e suficiente para eu ter algum possível aumento de performance física, tá certo? Mostrando o quê? Né? Que com relação à performance dos carboidratos, o carboidrato ainda é rei. Portanto, pessoal, né, a gente pode concluir o quê? Que apesar de alcançar o aumento da capacidade de usar a gordura como fonte de energia,
A adaptação crônica de 3 semanas à dieta cetogênica prejudica a economia de movimento e a performance em um evento de endurance da vida real em atletas de elite. E aí, pessoal, vendo algumas revisões, né, sobre o tema, elas trazem também alguns dados muito interessantes. Por exemplo, aqui eu tenho alguns pontos de 2 revisões que eu li, e eles falam que a dieta cetogênica ela não é eficaz em produzir melhoria de desempenho, apesar, né, desse aumento da queima de gordura, do uso da gordura como fonte de energia. Pode haver o comprometimento da restauração do glicogênio, como eu já falei para vocês, e isso desencadeia o quê? Um prejuízo, né, uma queda de performance. E esses 2 estudos também finalizam que a literatura não apoia o uso da dieta cetogênica como estratégia eficaz para melhorar o desempenho. Mas aí, galera, eu também vou trazer para vocês, né, não quer dizer que tudo é contra a dieta cetogênica. Esse estudo trouxe um resultado assim que me deixou de queixo caído, né? Eu e o Davi, nós lemos esse estudo e ficamos muito intrigados com os resultados que eles trouxeram. No caso, foi um estudo que já utilizou a cetoadaptação de longo prazo, né? Seguiam a dieta cetogênica por mais de um ano. Eu expliquei para vocês, pessoal, que com a dieta cetogênica aumenta os ácidos graxos. Esses ácidos graxos sinalizam para aquele fator de transcrição PPAR para aumentar a transcrição de enzimas responsáveis pelo uso da gordura como fonte de energia e também pelo uso dos corpos cetônicos como fonte de energia. Isso aí, pessoal, é um mecanismo que leva um certo tempo para eu ter essa estimulação enzimática, leva um certo tempo para eu ter uma otimização de todo esse processo. É a mesma coisa que você querer que o seu paciente ganhe 5 kg de massa muscular em um mês. Entendeu? Esse processo ele leva muito tempo, bem semelhante ao processo de hipertrofia, esse processo de cetoadaptação, tá? Eu preciso ter alterações metabólicas ali naquelas enzimas, naquelas células, para que eu consiga tanto produzir quanto utilizar os corpos cetônicos de maneira mais eficaz. E aí, pessoal, o efeito da dieta cetogênica ela é muito parecida, né, com o exercício físico, que é a ativação de AMPK, sirtuínas e PGC1-alfa. O que é que isso significa? Melhora da biogênese mitocondrial, da saúde mitocondrial, excelente para o tratamento aqui daquelas mitocôndrias que são defeituosas que eu expliquei para vocês na terceira aula do módulo 1. Aumenta também a expressão de fibras mais vermelhas, né, que utilizam melhor a gordura como fonte de energia. Eu queria ressaltar para vocês esse ponto aqui, que é o aumento da expressão gênica de enzimas cetolíticas. Portanto, eu preciso de um certo tempo para eu ter essas enzimas da cetólise, que é o uso do corpo cetônico como fonte de energia, eu preciso de um certo tempo para esse processo ser estimulado ao máximo, tá certo? E aí, pessoal, eu trago esse estudo aqui incrível, feito com 20 atletas de ultra endurance de elite, com mais de 10 anos aí de experiência com corrida. Eles preferiam seguir uma dieta cetogênica e seguiam essa dieta aí por quase 2 anos, né, por 20 meses. E aí os autores pegaram essa galera, pegaram 10 que seguiam esse padrão dietético, né, cetogênica, e parearam contra 10 que consumiam uma dieta com mais carboidrato, porém ambos tinham o mesmo um condicionamento físico semelhante. Nós podemos ver aqui algumas diferenças das dietas. Ó. O conteúdo de proteína foi bastante parecido. O grupo que consumia a dieta cetogênica consumia 80 gramas de carboidrato. No caso, como são atletas de elite com metabolismo extremamente otimizado, eles conseguem atingir a cetogênese com mais carboidrato, tá? E percebam que eles consumiam menos fibras, tá? Porque é devido à consequência, né, dessa redução do consumo de carboidratos. É muito difícil você bater fibras em uma dieta cetogênica. Pronto. Como é que foi o desenho desse estudo, Vitor? Vamos lá. Mais ou menos 1 hora antes de um exercício físico, que era uma corrida a 3 horas, tá? 3 horas de corrida a 65% do VO2 máximo, é que eles consumiam um shake com a seguinte proporção, ó. Era um shake pré-treino, totalizando quase 340 calorias. O grupo que seguia a dieta cetogênica só tinha 5% das calorias vindo dos carboidratos e 80% vindo das gorduras. Já o outro grupo, 50% dessas calorias eram de carboidrato. E aí eles consumiam esse shake pré-treino,
faziam a biópsia para avaliar o nível de glicogênio muscular, corriam essas 3 horas, depois faziam outra biópsia e tomavam outro shake muito semelhante ao shake pré-treino, só que agora pós-treino. E aí eles esperaram mais 2 horas e realizaram outra biópsia para avaliar o nível de recuperação do glicogênio. Nós podemos ver, pessoal, quando nós vamos comparar, né, o pico de oxidação de gordura, né, quais foram as taxas máximas, a taxa máxima de queima de gordura. A taxa máxima do uso da gordura como fonte de energia foi muito maior na dieta cetogênica, foi 2,3 vezes por cento maior, atingindo uma taxa de 1,5 gramas de gordura sendo oxidadas por minuto. Já no grupo que consumia a dieta com mais carboidrato, oxidava 0,67. E eles também viram que aquele grupo que seguia a dieta cetogênica conseguia utilizar a gordura como fonte de energia mesmo em exercícios com intensidade um pouco maior. Como assim, Vitor? Eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês. Eu expliquei para vocês essa questão bioenergética na parte da performance, no modo sobre dieta low carb, mas vamos relembrar aqui. Com o aumento da intensidade do exercício, eu tenho uma maior dependência do uso de carboidratos e uma menor dependência do uso da gordura como fonte de energia. Portanto, exercícios de intensidade leve a moderada, eu utilizo bastante gordura, porém eu atravesso um ponto da intensidade, que é mais ou menos 70% do VO2 máximo. A partir disso é um exercício que é mais intenso e aumenta a dependência do uso da glicose, certo? Só que com a dieta cetogênica de 20 meses, o que aconteceu? Eu ganhei mais essa faixa aqui, de uso de gordura, né? Percebe, eles ganharam, antes era com 55% que eles queimavam mais gordura, agora é com 70%, mostrando que um grande aumento do uso da gordura como fonte de energia, principalmente em exercícios com intensidade um pouco mais elevada. Quando nós vamos ver, né, as taxas de uso da gordura como fonte de energia, realmente foi muito maior com a dieta cetogênica, foi o dobro, E, consequentemente, o uso do carboidrato com a dieta cetogênica foi menor, já que a dieta cetogênica estimula o corpo a usar mais gordura e menos o carboidrato como fonte de energia. E aí, pessoal, eles também conseguiram, medir e ver que a contribuição média da gordura como fonte de energia durante essas 3 horas foi de 88% da dieta cetogênica, ou seja, durante aquele teste, durante aquele exercício físico, 88% da energia que eles precisaram utilizar para percorrer aquela prova, 88% veio da gordura. Já no grupo com mais carboidrato, apenas 56%. Com relação à glicemia, não houve diferenças, tá, pessoal? Portanto, a dieta cetogênica não leva a um evento de hipoglicemia. Eles apresentaram um grande aumento de glicerol, já que é um marcador de lipólise, né? Que eu expliquei para vocês também. E também houve aumento do lactato. Agora, pessoal, percebam que esse ponto aqui é bem importante quando a gente fala de cetoadaptação de longo prazo. Primeiro ponto. Percebam que antes do início do exercício, pessoas que estavam há 20 meses seguindo a dieta cetogênica não apresentavam diferenças com relação ao conteúdo de glicogênio muscular comparado a pessoas que consumiam carboidrato. Muito interessante, né? O nível de glicogênio muito parecido antes do exercício. Imediatamente após o exercício, o glicogênio caiu nos 2 grupos, mas não houve diferença entre os grupos. E aí eles tomavam aquele shake pós-treino. Um shake tinha muito carboidrato, o outro era praticamente isento. E eles perceberam que a taxa de recuperação do glicogênio foi semelhante. Ou seja, o grupo que fazia dieta cetogênica, que tomava um shake com quase nada de carboidrato, recuperava o mesmo tanto de glicogênio do que o outro grupo que tomava um shake rico em carboidratos. A ressíntese de glicogênio foi similar, mesmo um grupo comendo 10 vezes mais carboidrato que o outro. O shake da dieta cetogênica só tinha 4 gramas de carboidrato, já o do outro grupo tinha 40. E eles tiveram uma ressíntese semelhante do glicogênio. E não houve diferença em momento nenhum, mostrando que o quê? A cetoadaptação de longo prazo, infelizmente nós só temos essa faixa de tempo aí de 20 meses, tá? A cetoadaptação a longo prazo, o corpo se adapta de uma maneira que não há diferença com relação ao glicogênio pré-treino, imediatamente após, e na taxa de recuperação de glicogênio, mesmo o shake tendo muito carboidrato e mesmo o outro tendo pouco carboidrato. E aí você pode me perguntar,
Vixe, Vitor, como é que isso acontece mesmo com essa grande diferença na quantidade de carboidratos nesse shake imediatamente após o treino? E aí, pessoal, eu vou voltar aqui, ó, vou mostrar para vocês como teve esse aumento do glicerol e do lactato. Tanto o glicerol quanto o lactato eles vão passar pela gliconeogênese, vão virar glicose e essa glicose vai ser utilizada para a produção do glicogênio. Então o corpo fica extremamente apto a pegar esse excesso de glicerol e lactato durante o exercício, transformar em glicose e jogar e ser armazenado como glicogênio muscular. Isso aqui é incrível. Então, pessoal, resumindo aqui o processo de cetogênese e cetoadaptação, nós podemos ter algumas conclusões. Nós concluímos que as taxas, de uso da gordura são 2 vezes maior com a dieta cetogênica durante o exercício. Há uma maior capacidade de usar a gordura, mesmo em intensidades mais fortes de exercício físico. Não há diferença nas concentrações de glicogênio muscular antes, durante e depois do exercício. Isso é uma cetoadaptação de longuíssimo prazo, tá? Pegando em consideração esse tempo de 20 meses. E não houve diferença com relação às taxas de ressíntese de glicogênio muscular. Então vamos concluir, ao final desse módulo, vamos fazer algumas conclusões sobre os efeitos da dieta cetogênica. Ela pode ser quando é que a dieta cetogênica, ela pode ser uma boa. Ela pode ser benéfica em provas acima de 2 horas de duração, quando não se pode comer carboidrato. Já que nosso corpo tem infinitos estoques de gordura, eu vou ensinar ao máximo o corpo a usar esses estoques e aí eu tenho uma menor dependência de ficar sempre consumindo ali carboidrato durante a prova. Com relação ao perfil lipídico, eu tenho uma LDL de maior tamanho e menos aterogênica, tá? Muito semelhante à dieta low carb. Eu tenho um melhor controle glicêmico de curto prazo, em pacientes diabéticos, como eu mostrei para vocês, naquele tempo ali de 70 dias. Há uma grande redução de triglicerídeos e aumento da HDL, isso aqui é excelente para o perfil cardiovascular. Também é uma boa estratégia para manutenção do peso perdido, naqueles pacientes que não conseguem treinar, seja lá qual for o motivo, você colocar ele na dieta low carb, na dieta cetogênica, aumenta o gasto energético e fica mais fácil do indivíduo manter aquele peso perdido, tá? E também é uma boa estratégia para redução de retenção de líquidos. E quais são os pontos negativos da dieta cetogênica? Principalmente, pessoal, uma adesão difícil, Não é todo mundo que gosta de seguir esse padrão dietético com uma grande restrição de carboidratos, mas há pessoas que gostam desse tipo de dieta e podem sim se beneficiar, tá certo? Outro ponto contra a dieta cetogênica é porque leva bastante tempo para ocorrer essa cetoadaptação, Eu mostrei para vocês tudo com 20 meses. Nós não sabemos, entre 2 a 20 meses, infelizmente ainda há pouquíssimos estudos com relação a nós sabermos essa faixa otimizada do processo de cetoadaptação, tá? Ela é subótima para o ganho de força e massa magra, ou seja, para hipertrofia ela não é uma boa escolha. Ela pode ocasionar deficiência de micronutrientes semelhante à dieta low carb, pode causar disfunção trato gastrointestinal justamente por essa queda do consumo de fibras e pelo excesso de gordura, principalmente se for gordura saturada. Há uma queda da ingestão de fibras, pode causar halitose, como eu falei para vocês, pelo aumento da acetona. Pode causar também dores de cabeça e cãibra, que é o período que o corpo está se acostumando a utilizar os corpos cetônicos como fonte de energia. Eu vou ter uma LDL aumentada, tá? Esse aqui é um ponto negativo e também pode aumentar o ácido úrico aí no primeiro mês. E com o tempo há sim um prejuízo na função tireoidiana, não sendo uma estratégia muito interessante para você utilizar por longos períodos ou então em pacientes que utilizam medicação da tireoide. Portanto, pessoal, já finalizamos aqui o nosso módulo teórico sobre a dieta cetogênica. Qualquer dúvida, sinta-se à vontade para perguntar aqui no espaço dos comentários. E agora nós vamos entrar na parte prática, Vamos colocar toda essa teoria para a nossa prática como nutricionista. Quando é que eu posso utilizar uma dieta cetogênica? Por quanto tempo? Como é que eu faço? Quais são os pacientes que podem se beneficiar mais dessa estratégia nutricional? Então, é só assistir a outra aula que eu vou mostrar o passo a passo para vocês, tá certo? Muito obrigado pela atenção e até mais.